A partir de agora, na Rádio da Família. Abre, Senhor, os meus olhos com o seu poder. Caminhando com Jesus. Acredite, se Deus é por nós, quem será contra nós? A paz esteja com você, meu querido irmão, minha querida irmã. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos caminhar com Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. O pecado é infinitamente menor do que a graça de Deus. Porém, ele nos impede de recebê-la. Vamos aprender com o Padre Léo. Enquanto a gente não abrir-se inteiro ao Senhor, como víamos hoje de manhã, Ele não tem como cuidar de nós. Nessa tarde, nós somos convidados a uma linda experiência de um encontro pessoal com Jesus. A uma linda experiência de adoração a esse Senhor que queremos receber em nosso meio como o único que não pode ser substituído por nada nem por ninguém. E por isso é importante essa predisposição de cada um. Eu estar disposto, eu estar disposta a de fato confiar. Nós já sabemos o que significa essa palavra. Todas as minhas, todas as nossas preocupações. Ora, se Ele tem cuidado de nós, poderíamos fazer algumas perguntas. Por que será que existe então no mundo tanto mal? Eu trato desse assunto nesse livro aqui, depois de falar longamente sobre o amor misericordioso de Deus e a necessidade de se fazer a experiência do amor de Deus como um segredo de cura interior, a necessidade de fazer a experiência de um amor providente, de um amor infinito, de um amor eterno, do amor incondicional. Então eu coloco os seguintes questionamentos: por que existem tantos sofrimentos no mundo, se Deus é amor misericordioso e providente, se Ele nos ama com amor infinito, e se Jesus Cristo já nos salvou? Será que a presença do sofrimento no mundo não contradiz tudo isso? Se Deus é amor, como Ele manda o sofrimento? E se não manda, por que permite? Se Ele está acima de tudo e cuidando de tudo, aqui coloquei cuidar no gerúndio, por que não dá um jeito de acabar com a dor que existe no mundo? Quantas vezes você deve ter ouvido ou proferido perguntas semelhantes a essas? Quantas vezes? A partir desse capítulo, eu procuro mostrar o que o catecismo, o que a Bíblia nos ensina e o que Deus pode nos inspirar para responder a essa questão. Meus irmãos, há um obstáculo que parece pequeno, mas é imenso. Quantas vezes um óculos de sol, você deve ter um óculos de sol aí, quantas vezes esse óculos de sol é menor do que o sol? Dá de comparar? Mas no entanto, se eu o coloco nos meus olhos, ele protege. Você tem um guarda-chuva aí, uma sombrinha? Daqui. Hein? Isso aqui é poderosa.
Poucas coisas são mais frágeis do que esse trenzinho. Hein? Feito em alumínio, não sei bem se é alumínio. Leve, leve, leve. Um paninho então mais fino impossível. Dá de comparar a força desse guarda-chuva ou desse chapéu de sol com a força do sol e da chuva? No entanto, se eu colocar, ele me protege. Mas não é infinitamente menor do que a chuva? Infinitamente mais fraco? Não é infinitamente, mas infinitamente menor do que o sol? E no entanto, posso sair para a rua, sossegado, esse não tem aquele negócio para a gente ir girando assim. E eu estou protegido do sol. Aliás, esse é um dos mistérios que eu tenho pesquisado na vida, é como é que todo mundo já perdeu o guarda-chuva e ninguém acha o guarda-chuva. Não é? Todo mundo diz, eu esqueci o guarda-chuva, perdi. E eu nunca encontrei até hoje a pessoa, falei, achei um guarda-chuva. Esse negócio é meio ET. É fraquinho, não é? Esse dela ainda é grandinho, né? Tem uns desse tamanho, que cabe no bolso, na bolsa. Moezada tem que combina ainda com a chinela, com a cinta, com a travessa, né? Tem gente, tem coleção de sombrinha. Desse tamanho, vai dobrando. Também, hora que der um vento, aquilo vira para cima. Não vale para nada, né? Olha lá, pequenininho. Olha, tudo pequenininho, tá vendo? Olha, todo mundo tem, né? Que beleza. Uma das vantagens de chover é isso. O pessoal vende bastante guarda-chuva, vende sombrinha, né? Tudo baratinho. R$5? Olha, barato, né? Então, aqui tem uma barraca mais barata, é 4. Para vocês vão lá. Não é infinitamente menor? Mas, no entanto, se eu abro em cima da... Lá, na bolsa da menina, aquela sombrinha, aquele guarda-chuva me impede que o sol toque em mim? Tem que estar aberto. Gente, para mim, o pecado é exatamente a imagem de um guarda-chuva. Ele é infinitamente menor do que a graça de Deus. Eu acho que até o guarda-chuva em relação ao sol é mais poderoso do que o pecado em relação a Deus. O pecado é infinita, mas infinita, bota infinito nisso, infinitamente menor do que o amor de Deus, infinitamente menor do que a graça de Deus, infinitamente menor do que a misericórdia de Deus. Mas quando nós o abrimos, principalmente no nosso coração, o que acontece? A graça de Deus cai. O Pai faz chover sobre justos e injustos, Ele é bom, nós meditamos isso hoje de manhã, mas eu estou com Ele aberto. E aí vai dando a falsa ideia de que o mal é maior. Se você pegar o guarda-chuva e colocar aqui na frente, fica cego, você não enxerga nada. Não estou enxergando nada, então tira o guarda-chuva da frente. Esperava por ti, Senhor, amor da minha vida. Afastei-me, fugi de ti, já não via mais saída. Hoje voltei, estou aqui aos teus pés.
face te adorarei, Deus de amor. Hoje voltei, estou aqui aos teus pés. Tu és o meu amado Senhor. Aqui é o meu lugar, contigo quero estar. Não vou te deixar. Em ti está o amor mais puro, meu Senhor. Face a face te adorarei. Aqui é o meu lugar, contigo quero estar. Não vou te deixar. Em ti está o amor mais puro, meu Senhor. Face a face te adorarei, Deus de amor. Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia. A semente é de Deus, a palavra. O Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de Santo Afonso Maria de Ligório, o fundador dos Padres Redentoristas. E o Evangelho de hoje, Jesus nos dá a explicação da parábola do joio. Para nós entendermos esta parábola, nós temos que compreender que aqui Jesus está falando um pouco da história da igreja como um todo. Ao contrário daquela parábola do semeador, onde Jesus fala dos vários tipos de terreno,
e está falando, na verdade, é da nossa alma, ou seja, da evolução que a alma de cada um deve passar. Pois bem, hoje o campo não é a nossa alma. O campo, na parábola do joio, é o mundo. E ali, no mundo, cresce a igreja, o verdadeiro trigo, a semente boa. Mas lado a lado com o trigo, cresce o joio. E o joio é essa realidade miserável de uma aparência muito semelhante à semente boa. Isso quer dizer que nós, dentro da igreja, temos os verdadeiros cristãos e aquelas pessoas que são só aparentemente cristãs. Veja, nos bancos de nossas igrejas nós temos pessoas que são batizadas e são verdadeiros membros do corpo de Cristo. E, nos mesmos bancos, pessoas que são batizadas, têm a aparência de serem cristãs, mas não pertencem ao corpo de Cristo. E o que é que faz com que uma pessoa pertença? Bom, para que uma pessoa pertença verdadeiramente ao corpo de Cristo, ela precisa ser batizada e precisa ter fé. A fé da igreja. A fé da igreja que é a fé de 2000 anos. Se uma pessoa não crê, se ela não tem fé, ela não tem aquele cabo conector, digamos assim, que faz com que ela receba a energia da fonte. Ou seja, ela não está ligada ao corpo de Cristo. Ela não somente é um membro doente, não, ela não é membro de forma alguma. Alguém pode argumentar e dizer assim, mas padre, essa pessoa é batizada. Sim, mas há batizados no inferno. E, no entanto, no inferno, nós não temos membros do corpo de Cristo. A pessoa não é desbatizada para ir para o inferno. No inferno, a pessoa carrega consigo a marca indelével do batismo. Então, o distintivo, aquilo que faz com que uma pessoa seja membro do corpo de Cristo, aqui neste mundo, é a fé reta, que é o início da vida sobrenatural que nós iremos ver no céu. Ou seja, no céu nós iremos contemplar Deus face a face. Aqui nós já começamos a ter esta experiência encobertos pelo véu da fé. Mas é ali que nós então temos contato com a graça de Deus. É importante termos essa clareza. Por quê? Porque algumas pessoas acham que quando nós fazemos um pecado mortal e, portanto, perdemos o estado de graça, pecamos contra a caridade, contra o amor a Deus. Algumas pessoas acham que com o pecado mortal eu não sou mais membro da igreja. Não é verdade. Por quê? Porque quando uma pessoa comete um pecado mortal, ela perdeu o amor, mas ela não perdeu a fé, a não ser que ela tenha, de fato, feito um pecado específico, que é o pecado contra a fé, onde ela perde este contato com Cristo e aí deixa de ser membro da igreja. Uma pessoa que está em pecado mortal, ela ainda é membro da igreja. Se ela tem fé, é batizada, tem fé, ela ainda é membro da igreja, mas é um membro doente. É um membro cuja vitalidade está prejudicada, um pouco como os cabelos ou as unhas, né? Que são membros, mas membros de uma espécie de segunda categoria, porque se eu cortar a minha orelha, eu grito, sangro. Se eu cortar o cabelo, não. É um membro que recebe uma certa vitalidade, mas de alguma forma tem uma espécie de torpor e de dormência. Isso, para a nossa vida, deve nos iluminar e nos ajudar bastante. Por quê? Primeira coisa, ser membros da igreja é professar, crer em tudo que crê e ensina a Santa Igreja Católica. Nós, batizados, crendo, ainda somos membros da igreja. Se você está em pecado mortal, vá correndo se confessar, emende a sua vida e volte a ser um membro vivo da Igreja de Cristo. Mas que pena, que miséria, que existam pessoas que não creem o que a igreja ensina há 2000 anos, querem escolher aquilo no qual elas irão crer. Elas acham que são membros da igreja, mas na verdade são o joio no meio do trigo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
melhor semente do trigal foi plantada pelo lavrador. Em noite em que todos dormiam, o inimigo semeou o desamor. Joio e trigo são assemelhados. É difícil mesmo distinguir. Só ouvindo a palavra de Jesus que poderemos discernir. Só ouvindo a palavra de Jesus que poderemos discernir. Deixa que arranquemos todo o joio para preservar o teu trigal. Não disse o Senhor bem cauteloso, para não prejudicar o bem atado ao mal. Joio e trigo são assemelhados, é difícil mesmo os distinguir. Só ouvindo a palavra de Jesus que poderemos discernir. Só ouvindo a palavra de Jesus que poderemos discernir. Joio e trigo crescerão bem juntos. Joio será colhido primeiro, amarrado em feixes para ser queimado, e o trigo recolhido em meu celeiro. Joio e trigo são assemelhados, é difícil mesmo distinguir. Só ouvindo a palavra de Jesus que poderemos discernir. Só ouvindo a palavra de Jesus que poderemos discernir. Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica. O sacramento da confirmação. A confirmação na economia da salvação. Parágrafo 1289. Bem cedo, para melhor significar o dom do Espírito Santo, acrescentou-se à imposição das mãos uma unção com óleo perfumado, crisma. Esta unção ilustra o nome de cristão, que significa ungido, e que deriva a sua origem do próprio nome de Cristo, ele que Deus ungiu com o Espírito Santo. E este rito de unção existe até os nossos dias, tanto no Oriente como no Ocidente. Por isso, no Oriente este sacramento é chamado crismação, unção com crisma, ou mirão, que significa crisma. No Ocidente, o termo confirmação sugere que este sacramento, ao mesmo tempo, confirma o batismo e consolida a graça batismal.
Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do inimigo. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus para que possais resistir nos dias maus e estardes inabaláveis no cumprimento do vosso dever, do vosso dever. Ficai alerta à cintura, cingidos com a verdade, e o corpo vestido com a couraça da justiça, e os pés calçados de prontidão para anunciar o Evangelho da paz. Tomai, portanto, a armadura de Deus para que possais resistir nos dias maus e estardes inabaláveis no cumprimento do vosso dever, do vosso dever. Tomai, portanto, a armadura de Deus para que possais resistir nos dias maus e estardes inabaláveis no cumprimento do vosso dever, do vosso dever. Sobretudo, embraçai o escudo da fé com que possais apagar todos os dardos do inimigo. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tomai, portanto, a armadura de Deus para que possais resistir nos dias maus e estardes inabaláveis no cumprimento do vosso dever, do vosso dever. Tomai, portanto, a armadura de Deus. 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 O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira. Neste dia 1º de agosto, celebramos a memória de Santo Afonso Maria de Ligório. Nasceu no ano de 1696 em Nápoles, na Itália. Santo Afonso, ele era um advogado civil muito inteligente, porém, um dia ficou desiludido com os julgamentos e a forma da justiça deste mundo. Nesse sentido, começou um processo de conversão. Ele foi ordenado sacerdote e agora, como sacerdote, não era mais advogado do mundo, mas era advogado de Cristo. Com seus longos estudos, ele é declarado na Igreja como doutor da Igreja. Existem muitas obras de Santo Afonso. As principais são conhecidas na área de teologia moral. Portanto, na prudência pastoral,
Santo Afonso ensinou muitos confessores a seguirem a verdadeira moral, a moral cristã católica. Santo Afonso também deu muitos conselhos na vida diária das pessoas mais simples. Ele fundou a Congregação dos Redentoristas, esta que fez também várias missões entre as pessoas simples do seu povo, pregando as realidades principais da nossa fé, a vivência das virtudes neste mundo, de preferência começando pela prudência, que é a mãe de todas as virtudes, também pregando a realidade de que a vida eterna existe, o céu existe, o purgatório existe e o inferno existe, realidades das quais fazem parte da nossa fé católica. Santo Afonso, num livro chamado A Oração, uma vez ele disse, citando Santo Isidório de Servilha, por que é que nós, quando rezamos, temos tantas distrações? Por que o diabo vem trazer tantas distrações? Exatamente porque ele sabe que através de uma oração atenta e devota, nós encontramos um grande tesouro em Deus. Que Santo Afonso interceda por nós, para que tenhamos uma vida cristã verdadeiramente voltada para Deus, com uma oração sincera, com uma oração humilde e simples, impulsionada sempre pelo Espírito Santo, e buscando na vida diária a prudência, o cuidado. Nesse sentido, Santo Afonso é nosso grande exemplo. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Tu me deste um tesouro, brilha mais do que o sol. Não, ninguém mais o levará, porque está dentro de mim. Nada era o que eu tinha, como nada passou. Tudo deixei, porque não me falava de ti. Tu és meu grande tesouro, tu que me deste o amor. Vivo e sempre reencontro no amor, alegria de me libertar. Já em ti me perdi, minha vida te dei, mas eu sei que a encontrarei lá onde está o meu tesouro. Tu és meu grande tesouro, tu que me deste
sempre reencontro, no amor, alegria de me libertar. Tu és meu grande tesouro, tu que me deste o amor. Você está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com Jesus. A verdadeira devoção à Santíssima Virgem é santa. Isto é, leva a alma a evitar o pecado e a imitar as virtudes de Maria, particularmente a sua profunda humildade, a sua fé viva, a sua obediência cega, a sua contínua oração, a sua mortificação universal, a sua pureza divina, a sua ardente caridade, a sua paciência heróica, a sua doçura angélica e a sua sabedoria divina. Estas são as 10 principais virtudes da Santíssima Virgem. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus. Primeira cristã, Maria da luz, sabias, ó Mãe, amar teu Jesus. Primeira cristã, Maria do amor, soubeste seguir teu Filho e Senhor. Nossa Senhora das milhões de luzes que meu povo acende pra te louvar, iluminada, iluminadora, inspiradora de quem quer amar e andar com Jesus, e andar com Jesus, e andar com Jesus, e andar com Jesus. Primeira cristã, Maria do lar, ensinas, ó Mãe, teu jeito de amar. Primeira cristã, Maria da paz, ensinas, ó Mãe, como é que Deus faz
sempre a meditar. Vivias em Deus, sabias orar. Primeira cristã, fiel a Jesus, por todo lugar, na luz e na cruz. Nossa Senhora das milhões de luzes que meu povo acende pra te louvar. Iluminada, iluminadora, inspiradora de quem quer amar e andar com Jesus, e andar com Jesus.